Lucas 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem, chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando o que poderia significar esta saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isto se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está no seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Pai, nós te damos honra, Senhor, porque a tua palavra é genuína, comprovadamente a verdade. Acabamos de ler, Senhor, um texto comprovando um de 800 anos antes, a promessa que se cumpriu, porque o menino nasceu, como disse a tua palavra, o filho nos foi dado. Ele é santo, ele é filho do Altíssimo, ele é soberano sobre toda a terra, ele é o Jesus Cristo nosso Senhor, a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que a tua palavra siga se cumprindo sobre as nossas vidas, pela orientação que procede do teu Espírito aos nossos corações, mediante a tua palavra nos dá direcionamento, Senhor. Nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, por meio da tua santa, viva, poderosa e eficaz palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, amém. Eu acho que eu faço parte da maioria, neste caso, que ama este final de ano, esse período do ano, o período especial de Natal, a semana do Natal. Há quem não goste, mas eu acho que a maior parte das pessoas gostam demais desse período, um período de reflexão, um período de perdão, um período de relacionamentos, de comunhão, de confraternização, de alegria. Este é o símbolo do Natal. Ontem, por volta das 8 horas da noite, eu saí para caminhar, e eu moro ali perto da Igreja Matriz. A Igreja Matriz estava cheia, muita gente ali para o espetáculo de Natal que aconteceria. A Rua Hercílio Luz, eu acho que eu nunca vi a Rua Hercílio Luz tão cheia como ontem, completamente lotado, um povo na rua, e o ambiente era um ambiente de confraternização, de comunhão, de alegria, de relacionamento, crianças correndo, todo mundo se ajudando, as pessoas num ambiente de abundância, fazendo as suas compras de Natal, alegres, felizes, leves. E eu fiquei pensando, este é o Espírito de Jesus. O Espírito do Natal é o Espírito de Cristo. Eu confesso para você que eu andando ontem na Rua Hercílio Luz, eu comecei a pensar, sabe no quê? Na Nova Jerusalém. Eu imagino que a Nova Jerusalém será um ambiente assim, de muita gente indo, vindo, porque a Bíblia diz que aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, entrarão pelas portas dessa cidade, como nós acabamos de cantar, e será uma cidade de relacionamento, de comunhão, aonde o rei governará todas as nações da terra a partir dela, e ali será um ambiente de pacificação, de harmonia. E ontem, andando pela Hercílio Luz e vendo aquele clima natalino, eu fiquei pensando, provavelmente será parecido com isso, muito mais intenso do que isto, mas parecido com isto. E talvez você diga, mas eu não curto o Natal, não comemoro o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e é verdade.
a data especificamente do dia 25 de dezembro, foi uma ideia de Constantino no século III, quando os pagãos romanos estavam se convertendo ao cristianismo, ao evangelho, a Cristo. E aí eles, para agradarem de certa forma, porque nesta data do dia 25 de dezembro era comemorado o solstício de inverno, o nascimento do Deus Sol. Então agora esse povo pagão se convertendo ao evangelho perdeu a importância da idolatria, mas a data era tão importante que eles associaram essa data ao nascimento de Jesus, e algumas pessoas não comemoram por causa disto, e você tem todo o direito de não comemorar por causa disso, mas eu creio que quem não comemora o nascimento de Jesus em data alguma do ano específica, deverá comemorar todos os dias do ano então, porque a gente não sabe quando Jesus nasceu. Ninguém sabe se Jesus nasceu no dia 25, no dia 22, no dia 1, no dia 3, ninguém sabe. Então separa-se uma data do ano e celebra. E é o dia 25, é agora. Agora o importante é que Jesus nasça nos corações todos os dias. O importante mesmo é que não haja a hipocrisia do espírito de Natal ser só agora. O importante mesmo é que a gente tenha a mesa da comunhão no dia 24, normalmente as casas vão fazer, o dia 24 a mesa da comunhão, a ceia de Natal, o dia do encontro, do reencontro da família, né? Da unidade familiar, do perdão. Mas não adianta ser natalino no dia 25 e endemoniado o resto do ano, arrumando confusão com a família inteira. Porque o espírito do Natal, na verdade, é o espírito do cristão, é este espírito de harmonia, de comunhão, de relacionamento, de fraternidade. É isso que Deus espera em nós. Agora, especificamente nesta data, nada melhor do que nós refletirmos sobre o novo nascimento. O nascimento de Jesus Cristo, e a partir de Jesus Cristo, o renascimento de toda a humanidade. Como eu disse a você, Jesus, ele veio para redimir a sua criação. Um menino nos nasceu, mas não nasceu para passar a existir. Olha que paradoxal que é isto. Ele nasceu para redimir, porque antes de todos nós, ele já era o Senhor. Ele é o Criador de todas as coisas. Então quando Jesus nasce, ele não nasce para passar a existir, ele nasce para se fazer como um de nós e ser o Redentor de toda a humanidade. Mas a partir de Jesus Cristo, agora nós também temos a possibilidade de um novo nascimento, de vivermos uma nova vida, esta vida, aonde o reino de Deus nos habita, um reino de justiça, de paz, de alegria, de abundância, de fraternidade, este reino aonde nesta época do ano a gente percebe o espírito natalino seja uma realidade constante, permanente, sobre todos nós. Então eu gostaria de conversar hoje, em algumas palavras, sobre essa expectativa do novo nascimento, essa esperança que temos de em Cristo Jesus nascermos de novo, de Cristo nascer nos nossos corações. Sempre que há o anúncio de um novo nascimento, tudo começa com uma visitação, tudo começa com uma visita do Senhor aos nossos corações. Maria estava vivendo a sua vida, planejando o seu futuro, prometida em casamento, pronta para seguir a sua cultura e a tradição do povo judeu, mas de repente ela foi visitada por um anjo. O anjo Gabriel lhe visita, lhe trazendo boas novas, lhe trazendo uma boa notícia, lhe trazendo uma notícia inesperada, mas extraordinária e boa. Todo novo nascimento, ele começa como uma anunciação de uma visitação do Senhor sobre nós. Se nós nascermos de novo, se há aqui gente, eu sei que há, que nasceu de novo, tudo começou com uma visitação, de repente o Senhor visitou. O Senhor visitou. Nem todos, da forma comum, como num culto, como num encontro de igreja. Tem gente que foi visitada no seu carro, tem gente que foi visitada no seu trabalho, tem gente que foi visitada no banho, tem gente que foi visitada num sonho, tem gente que foi visitada pelo Senhor das formas mais inusitadas possíveis, mas você vai conversar com ela, você vai ouvir dela,
Tudo começou na minha vida a partir de uma visita, de um Senhor que bateu a porta, de um Senhor que apareceu, não como uma visitação incoerente, intromissiva, mas uma visita calorosa, uma visita que não era esperada, mas trouxe alegria ao nosso coração. Não é como uma visita de um cobrador, de um agente de qualquer órgão público. Não é como uma visita de um oficial de justiça que normalmente traz uma notícia ruim, não. É uma visita inesperada, mas ao mesmo tempo surpreendentemente boa. E é assim que a nossa vida começa a ser transformada. Agora, de fato, uma visita que vem com uma proposta de transformação. A visita de Deus aos nossos corações sempre trará uma proposta de uma transformação a 180 graus, de uma transformação absoluta, de uma transformação que vai nos conduzir a um lugar muito diferente do que nós estávamos imaginando. Maria não imaginava engravidar do Salvador. Maria não imaginava que receberia a visita e na visita a proposta de alegrar-se com a graça do Senhor que lhe visitara agora para ela gerar o Salvador de toda a humanidade. E isso é uma coisa que eu e você também precisamos entender. O Senhor visita, mas Ele visita com uma proposta de transformação completa. E aqui, algumas pessoas têm dificuldade de viver esta proposta do Senhor para uma nova vida, não porque a proposta de Deus é pior do que a sua intenção, mas apenas porque é muito diferente da sua intenção. A proposta de Deus nunca será pior. A visita de Deus nunca será para propor algo pior do que você tenha planejado. Sempre será algo melhor. Como Ele diz, eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar. Planos de não causar dano algum. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Planos muito maiores. Muitos são os planos dos corações de vocês, mas eu tenho planos maiores para vocês. Agora, a dificuldade da maior parte de nós não é entender que o plano é bom, mas é aceitar que talvez seja muito diferente do que nós planejamos. Essa é a dificuldade. Senhor, eu entendo o plano, eu entendi, mas assim, eu já planejei outra coisa para a minha vida. Eu escolhi outra coisa, eu gostaria de viver outra coisa. E não tem a ver com ser pior, tem a ver com ser muito diferente. E esse orgulho muitas vezes nos impede de entrarmos de vez nesta nova vida que o Senhor preparou para nós. Se o Senhor te visitou, certamente o Senhor está te propondo alguma coisa. E esta coisa que o Senhor está te propondo, certamente, com um olhar coerente, sincero e sensato, haverá um reconhecimento de que é muito melhor do que o que você planejou, ainda que seja muito diferente. Mas deixa eu te encorajar, viva o sonho de Deus. Viva o sonho de Deus, porque o sonho de Deus vai marcar tu e a tua geração. Viva o sonho de Deus, porque o sonho de Deus, quando ele se cumprir, quando ele se completar, você vai dizer, valeu a pena abrir mão dos meus sonhos. Valeu a pena abrir mão das minhas escolhas, valeu a pena. Não era ruim, mas o dele foi melhor. Não era de todo um lugar de destruição. Eu sempre falo isso, quem aqui vai planejar para si mesmo coisas ruins? Mas os sonhos de Deus são melhores, são maiores do que os nossos. O sonho de Deus vai propor aos nossos corações uma transformação completa. E quando o anjo chega para Maria, ele diz, alegre-se, a partir de hoje, tu gerarás o Filho de Deus. A partir de hoje, tu gerarás o Salvador de toda a humanidade. E esta visitação trouxe um outro questionamento para Maria.
Como é que vou gerar o Filho de Deus, se estou prometida a casamento e se sou virgem? Um outro elemento importante sobre a visita de Deus e a proposta de um novo nascimento, além da transformação total, além de uma proposta de mudança de vida, nós entramos num lugar onde nem sempre daqui para frente as coisas se explicarão naturalmente. Quando a gente aceita o propósito de Deus, muitas coisas não serão mais explicadas com a ciência, com a sapiência humana, com a capacidade do homem de descrever, discorrer sobre as coisas e explicar as coisas. Nós entramos num lugar onde Deus habita, e Deus é o Deus que é espírito e sobrenatural. E muitas coisas começam a acontecer na nossa vida, não porque são explicáveis naturalmente, coerentemente, conscientemente, com a ciência humana, mas só são explicáveis mediante a sujeição e a fé de que um Deus de coisas sobrenaturais começa a agir na nossa vida a partir de agora. Quantas coisas você pode dizer que na sua vida são inexplicáveis, naturalmente falando? Foi sobrenatural o que Deus fez. Foi sobrenatural o que o Senhor está fazendo. É sobrenatural o que você tem vivido, em boa parte da sua vida, porque o Senhor te visitou. Como? Se sou virgem, o anjo explica: o Espírito Santo do Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É a mesma virtude que você carrega quando você diz sim para o Senhor. O Espírito Santo de Deus vem sobre ti, e o poder de Deus agora te cobre com a sua sombra e começa a se aperfeiçoar em todas as tuas fraquezas, em todas as suas debilidades, em todas as suas limitações, em tudo aquilo que é incapacitante para você viver o que Deus te prometeu que vai viver. Mas nessa incapacidade o poder de Deus começa a agir, e é por isso que você vê gente que não se explica naturalmente. Como, Senhor, que tu vai me usar para determinado projeto que diz respeito a falar, a me expressar, a me colocar em lugares de vulnerabilidade, se eu sou extremamente tímida, extremamente tímido? E aqui eu falo muito por mim. Quando o Senhor me chamou para ministrar a palavra, o meu grande problema era a timidez, e não era uma timidez como todos nós temos. Todos nós temos uma timidez natural. Se eu chamar qualquer pessoa aqui à frente agora, entregar um microfone na sua mão, o ambiente, as pessoas nos intimidam, é natural. Alguns vão se sair melhores, porque simplesmente vão enfrentar, vão disfarçar, vão avançar, vai passar. Mas é uma timidez natural. Agora tem gente que trava só na ideia, na possibilidade. Talvez eu falando aqui, já está pensando: pelo amor de Deus, não inventa de me chamar. Eu era essa pessoa, e o Senhor precisou trabalhar em mim exatamente esse tipo de virtude. Eu te dei espírito de coragem. Quando o Espírito vem sobre você, ele te encoraja, ele te fortalece, ele te capacita. Talvez o que o Senhor propôs para você é coisas grandes e extraordinárias, e você diz: mas como? Como que eu vou viver o que o Senhor está propondo nessa nova vida, se eu estou literalmente falido, falida, emocionalmente, espiritualmente, materialmente? Como que eu vou viver essa nova vida se o meu presente está devastado pelo meu passado? E o Senhor te responde: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e aquilo que hoje é terra arrasada será terra frutífera, porque o Senhor é poderoso para fazer e levantar do monturo aquele que está caído.
na visitação do Senhor, coisas sobrenaturais começarão a acontecer. Na anunciação de um novo nascimento, tal como uma proposta de transformação total, tal como experiências sobrenaturais, agora o Senhor também começa a te colocar num ambiente, aonde você encontra gente que está gerando propósito em comum. Quando você começa a viver as coisas de Deus e entra nesse lugar de um novo nascimento, você começa a descobrir que o que Deus está fazendo na sua vida é extraordinário, não tem como negar que é extraordinário, mas não é exclusivo. Tem outras pessoas vivendo a mesma loucura, tem outras pessoas do seu lado, passando por experiências tão inexplicáveis quanto as suas, e que vocês se reconhecem e compreendem e creem, porque não há como negar, você também está passando. O anjo Gabriel chega para Maria e fala assim: a tua parenta Isabel, aquela que se dizia estéril, já está no 6º mês de gravidez. Ainda mais difícil, porque ela já era idosa e estéril, você ainda é uma jovem fértil. Ainda mais impossível aos olhos humanos. Mas só para você saber, Maria, que o que vai acontecer com você é extraordinário, mas não é exclusivo, e não tem a ver com predileção, não tem a ver com pessoas prediletas, tem a ver apenas com gente que o Senhor já visitou um pouco antes, porque assim o Senhor vai visitando um a um, até que todos sejam alcançados. E não se preocupe se você chegar depois, os últimos serão os primeiros. Se você olhar para o seu lado aí, você certamente encontrará gente que nasceu de novo e que está vivendo coisas extraordinárias, inexplicáveis, e que gerando um propósito semelhante em comum. É por isso que o Senhor nos ajunta como igreja, porque o Senhor une propósitos. É por isso que o lugar que a gente vai congregar não é qualquer lugar, é o lugar que o Senhor escolhe para a gente. É por isso que quando a gente escolhe uma igreja para fazer parte, essa igreja ela tem sobretudo Jesus como cabeça, o Senhor de todas as coisas, mas ela tem também um lugar de integração, onde a gente se encaixa, a gente passa a fazer parte, a gente sente que está num ambiente familiar, porque a gente encontra pessoas gerando coisas familiares, coisas em comum para um propósito maior. O ministério de Jesus era o ministério de Jesus, o ministério de João Batista era o ministério de João Batista, mas ambos precisavam se conectar, porque um passaria para o outro, um faria parte do outro, um seria preparação para o outro. Tanto é que quando Maria vai visitar Isabel, diz a palavra que quando ela entra e sauda Isabel, o João Batista que estava no ventre de Isabel saltou, se mexeu, se revirou. E quem aqui já engravidou sabe o que é isso, de um filho se mexendo dentro do ventre. Ao ouvir a saudação de Maria, como quem diz, é familiar quem está entrando, eu conheço quem está entrando tem a ver com a minha vida tem a ver com a dele. É por isso que somos igreja do Senhor, nós temos tudo a ver uns com os outros, somos uns aos outros, até que o Senhor venha, estamos gerando coisas em comum, vivendo o extraordinário, vivendo o sobrenatural, entregando a nossa vida completamente ao Senhor, e gerando algo em comum, que vai ser para o fortalecimento do reino de Deus. Tem coisas que nós estamos gerando agora, que nós vamos compreender ali na frente, mas nós vamos entender que valeu a pena nós gerarmos juntos, andarmos no mesmo ambiente, ficarmos juntos. Um ambiente de novo nascimento, é esse ambiente, onde coisas extraordinárias acontecem, aonde o poder do Senhor se aperfeiçoa, aonde o eis-me aqui e o envia-me é necessário, é fundamental, e se não acontecer, tudo não passará de uma promessa, e coisa boa é ter uma promessa. Quem tem promessa do Senhor aqui? É extraordinário uma promessa, porque prova que fomos chamados, prova que somos amados,
Prova que temos um planejamento sobre nós desde antes de nascermos. Prova que o Senhor tem para nós algo extraordinário, mas sem um eis-me aqui e um envia-me, tudo fica só como uma promessa. Porque há necessidade de uma devoção, há uma necessidade de uma entrega total, há uma necessidade da parte daquele que é chamado, de uma sujeição à sua vontade, e um dizer sim. Maria podia ter dito não, Maria poderia ter dito, ela poderia ter escolhido, não, eu acho que isso não é para mim, e ela teria uma promessa, mas não teria a realidade, a realização daquilo que o Senhor prometeu. Eu tenho falado muito, nos últimos tempos, se você tem ouvido as mensagens que eu estou pregando, talvez as 10 últimas mensagens, em todas elas eu falei sobre o envia-me, que é o tema do nosso próximo ano. Mas eu tenho para mim que o Senhor está falando muito agora sobre explicação do que é o envia-me, porque no ano que vem, o Senhor simplesmente vai enviar aqueles que já entenderam. É tempo do Senhor te enviar para algo extraordinário, e nesses dias o Senhor está te explicando o que é o envia-me. O envia-me é a devoção, o envia-me é a entrega, o eis-me aqui é a sujeição a isto tudo que o Senhor está fazendo, de uma vez por todas, uma rendição a esse projeto. Maria, quando ouve a palavra do anjo, ouve a explicação, escuta do anjo qual é a proposta do Senhor, ela conclui dizendo: sou tua serva, faça comigo conforme a tua vontade. E eu creio que esta pode ser hoje, nesta manhã, a resposta de muitos de nós a esta visitação. Talvez o Senhor esteja te visitando hoje. Você foi visitado nos louvores, você foi visitado durante a mensagem, talvez você já foi visitado antes, e o Senhor está na tua casa, e Ele já te propôs algo, Ele já te apresentou um projeto, Ele já provou para você que o que você precisa agora é crer no impossível, crer no Deus que faz as coisas impossíveis. Porque o anjo Gabriel diz isso para Maria: Isabel está grávida, porque todas as coisas são possíveis para o Senhor. E Jesus disse que nada é impossível para aquele que crê. Não se trata aqui de uma manipulação de Deus, de uma barganha com Deus, de usar Deus para fazer os seus próprios desejos, apesar que Jesus ensinou a nós batermos na porta da graça, a nós batermos na porta do Senhor, a nós buscarmos com um coração sincero, em oração ao Senhor, e apresentarmos os nossos desejos ao Senhor, porque muitos são realizáveis. O Senhor olha para o nosso coração e vê sinceridade, vê retidão, vê seriedade, projetos que nem são dele, são nossos, que nós estamos apresentando, e o Senhor certamente nos dá. A Bíblia diz que a oração é um lugar de petição, e muitos recebem porque creem. Agora, se Deus é capaz de fazer aquilo que pedimos, quanto mais é poderoso para fazer aquilo que Ele propõe. Maria estava na dela, Maria não pediu nada, Maria não buscava nada, Maria nem sabia de nada. Deus chegou propondo tudo. E alguns aqui já viveram isso. Você não pediu para viver o que você está vivendo, você não pediu para ser o que você está sendo, você não pediu, Deus simplesmente colocou dentro do teu coração o desejo, o querer, o realizar, a capacidade, a inspiração. De repente você passou a ter ideias que você nunca teve, e não surgiu de você. Você sabe que não surgiu de você, é coisa de Deus dentro de você. Se Deus é capaz de fazer coisas que você dá ideia para Ele, quanto mais aquelas que Ele te deu a ideia. Nada é impossível para Deus. Agora, a possibilidade de Deus fazer está na rendição total.
na entrega total, na sujeição, e dizer: Senhor, sou teu servo, sou tua serva, faça comigo conforme a tua palavra. Meu irmão, dizer para o Senhor que você é servo do Senhor significa dizer que nunca mais você e eu teremos dois senhores. Dizer ao Senhor: eu sou o teu servo, significa dizer: Senhor, a partir de hoje não há outro Senhor sobre a minha vida, não haverá mais dois senhores, tu és o meu Senhor. Não serei mais servo de Deus e do dinheiro, por exemplo, como Jesus disse, porque amará um e desprezará o outro, adorará um e desprezará o outro. Isso significa o quê? Senhor, eu nunca mais poderei ter dinheiro. Aqui que você entenderá o processo. Não significa que você nunca mais poderá ter, significa que isto nunca mais te terá, porque só quem te tem é o Senhor. Tem gente que não consegue viver as coisas de Deus, porque é dominado por mamon, é dominado pelas coisas materiais, é dominado por tudo aquilo que se pode comprar, adquirir, porque tudo é moeda, tudo é monetário, tudo é compra. E tem gente que infelizmente está tão dominado pelas coisas materiais que não consegue desfrutar, entrar nesses lugares poderosos, aonde só entram aqueles que o Senhor é o seu Deus, e não há outro Deus sobre a sua vida. Significa dizer que, sendo servo do Senhor, eu não serei mais servo de Deus e servo das obras da carne, escravo de tudo aquilo que é carnal, que é transitório, que é obra do mundo. Significa dizer que eu estarei no mundo, mas o mundo não me dominará mais. Significa dizer que nós entraremos em todos os lugares, mas os lugares não serão mais contaminantes, não serão mais lugares que nos contaminarão, porque agora nós carregamos a luz do Senhor sobre nós, e nós temos um Senhor, e como nós temos um Senhor que é rei, nos tornou embaixadores. Meu irmão, um embaixador em uma nação, ele defende a sua nação, ele representa a sua nação, ele leva a cultura da sua nação, ele tem a embaixada da sua nação, onde ali naquela embaixada é um pedaço do território, uma extensão da nação que ele representa. Como embaixadores do reino de Deus, a tua casa é uma embaixada, é uma extensão do reino, aonde quem governa, quem comanda, aonde as leis são diretrizes dadas pelo reino, e não pelo lugar onde você está, pela nação onde você está. É um pedaço, é uma extensão, porque nós temos um Senhor, nós temos um Rei. Significa dizer que agora, sendo servo do Senhor, eu não serei mais servo do Senhor e da idolatria. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Pai de todos, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Quando Maria diz: sou tua serva, ela está dizendo isso. Não há outro Deus além do Senhor. Os dogmas humanos não serão mais o meu governo, as coisas do mundo não serão mais o meu governo, as obras da carne não serão mais o meu governo. Sou tua serva, faça comigo conforme a tua palavra. Meu irmão, não tenha medo da palavra de Deus. Para mim, a síntese da bênção que é a palavra de Deus sobre a nossa vida está em Romanos 12, quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, para que vocês ofereçam o corpo de vocês em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o culto racional de vocês. É Maria dizendo: sou tua serva, sou aquela que vai te servir agora nesse propósito integral para a minha vida. E aí Paulo continua dizendo aos romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. Não tenha medo da palavra de Deus. A palavra de Deus é boa notícia, a palavra de Deus é conforto, é consolo, é orientação, é disciplina, é correção em amor. A palavra de Deus é o que nos dá norte, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a tua palavra que nos orienta neste mundo tenebroso e que nos dá certamente a segurança que precisamos para viver e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. E é por isso que Maria disse: sou tua serva, faça comigo conforme a tua palavra. Sabe o que aconteceu? O poder do Espírito veio sobre, a cobriu, e ela começou a gerar a semente mais poderosa da história da humanidade. Aquele que por causa dele hoje nós estamos vivendo tudo e desfrutando de tudo o que ele conquistou para nós, pela sua entrega, pelo seu amor e com a sua graça. Só que nós também, como igreja do Senhor, cada qual aqui tem algo especial para gerar na sua geração. Todos nós aqui somos alcançados pelo Espírito de Deus, que é vida abundante, que é fertilidade, que é multiplicação, que é expansão. Portanto, cada um de nós aqui fomos chamados para gerar algo no Senhor e para o Senhor. Da minha parte, depois de pregar essa palavra, eu fico com Lucas capítulo 2, só esperando o dia que eu serei visitado pelo Senhor, como os pastores foram. Estavam os pastores nos campos, cuidando das ovelhas. De repente uma multidão de anjos, e o anjo do Senhor aparece a eles dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Hoje na cidade de Belém, do rei Davi, nasceu o Salvador. Vão lá e vocês vão encontrar o menino envolto em panos numa manjedoura. E diz a palavra que os pastores foram até lá, visitaram o menino, glorificaram a Deus e saíram de lá louvando ao Senhor, porque eles tinham visto e ouvido tudo tal como o Senhor prometeu. A minha oração é essa: para que não passe muito tempo, eu possa te visitar e eu possa glorificar ao Senhor, porque na sua vida tudo foi gerado tal como o Senhor prometeu, exatamente como nós estamos vendo, ouvindo, declarando e profetizando, porque o Senhor tem nos dado uma palavra. Ele espera que a sua igreja dê uma guinada de 180 graus no propósito que Ele tem para a sua vida, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível, sabendo que o Senhor está nos ajuntando, porque nós estamos de fato gerando coisas em comum, recebendo de nós uma entrega total, dizendo: Senhor, somos teus servos, faça conosco conforme a tua palavra. E a palavra do Senhor vai gerar e gerar abundantemente árvores frondosas que darão fruto na estação própria, as suas folhas não murcharão, e tudo quanto realizarmos prosperará, porque o Senhor é fiel. Tudo isto graças ao nascimento de Jesus. Portanto, hoje é dia, meu irmão, de nós entendermos que o novo nascimento de Jesus Cristo, aquele nascimento há 2000 anos atrás, nos dá também a possibilidade de uma nova vida extraordinária nessa terra, para a glória do nome do Senhor. Jesus não nasceu em vão, Jesus nasceu para que muitos pudessem ser ressuscitados com Ele e viver a vida gloriosa que o Senhor preparou para nós, desde antes de nós virmos a este mundo. É a promessa que nós temos em nome de Jesus.